Bom pessoal, boa tarde. A gente está fazendo aqui mais um vídeo de um carro interessante, né? Um carro novo, um carro que está fazendo bastante sucesso no Brasil aí. De vez em quando aparecem essas oportunidades aí da gente dirigir e filmar uns carros diferentes, tá? Esse aqui é um Jetta 2.0 TSI 2012, perdão. Ele é o mais forte aí, representante da Volkswagen no segmento dos sedãs médios. Ele é um dos mais fortes, talvez o mais forte, e é um carro que está vendendo muito bem. É um carro que é bem posicionado aí no quesito preço, né, em relação aos concorrentes de mercado, né. Eu acho no Brasil todos os carros muito caros, mas se você for pensar no nosso padrão, né, de preços, ele é um carro que está bem posicionado. É um carro que, com a queda aí de IPI, que deve acabar no final do mês, você consegue comprar um por R$82 mil, um carro que tem um pacote tecnológico bastante interessante, um comportamento dinâmico muito bom. Acho que é a grande qualidade dele aí, que o diferencia dos outros concorrentes brasileiros, né? O Toyota Corolla, Honda Civic, Cruze e alguns outros. E eu acho que ele é um carro que ele tem um nível de tecnologia embarcada aí maior que esses concorrentes nacionais, tá? Esse aqui, na verdade, ele é a última versão do Jetta, tá? Ele tem uma plataforma aí mais moderna do que o Jetta anterior, que vendeu muito tempo no Brasil. A plataforma ainda que é usada na perua. Ele seria o equivalente à sexta geração aí da plataforma, né? O nosso Golf, o Golf feito no Brasil ainda está na quarta. E então ele é, na verdade, bastante mais evoluído e tem um comportamento dinâmico excelente, tá? Quando esse Jetta foi lançado, ele, na verdade, ele teve algumas simplificações aí produtivas em relação à geração anterior, que era vendida com motor de 2,5 litros e 5 cilindros. Ele é um carro de construção mais barata, o acabamento um pouco mais simples. Ele perdeu alguns refinamentos aí de construção, como por exemplo os amortecedores a gás, né, do capô, faróis de xenônio, lanternas de LED. E ele, em contrapartida, ganhou um motor, né, o motor de 4 cilindros turbo 2 litros com injeção direta, que é o estado da arte aí, em conjunto com a transmissão DSG de 7 marchas. Depois eu vou falar um pouco deles. De maneira que o pouco que se perdeu aí em refinamento construtivo, em detalhamento, o acabamento interno é um pouco pior também. De outro lado, você ganhou em tecnologia, que ele tem um conjunto motor e câmbio incomparavelmente mais moderno, mais esperto, mais vivo e mais forte. Tá? Em suspensão, as evoluções não foram tão significativas assim, mas acho que no cômputo geral o carro agradou mais aí o consumidor, sobretudo em função do desempenho dele, porque ele é um grande sucesso e ele faz incomparavelmente mais sucesso aí no mercado do que a versão de 2 litros 8 válvulas sem turbo, tá? Vou começar aqui a mostrar um pouquinho dentro. Esse aqui, essa unidade em especial, ele tem de opcional teto solar, né? Poderia ter banco com acionamento elétrico, ele não tem. E poderia ter o GPS no painel, que ele é vendido, na verdade ele é um acessório colocado na concessionária, tá? E poderia ter as rodas diamantadas. Esse aqui tem a roda prateada normal, a diamantada ela tem as laterais, né, dos raios pretos, e a parte frontal diamantada. Essa aqui é toda cinza. O carro é muito bem equipado, tá? Há algumas discussões aí sobre não vou dizer da qualidade do acabamento, porque acabamento não se mede só pelos materiais, mas na verdade houve um retrocesso em relação à geração antiga nas portas, tá? A porta não é revestida. Isso aqui é um plástico duro com uma textura um pouco diferente do resto da porta, fica parecendo um couro, mas não é. Toda a porta é de plástico rígido. Isso tem sido
tendência, o Focus é outro, que da geração anterior para a atual ele perdeu em termos de padrão de acabamento interno, tá? Isso é um aplique de plástico que imita madeira, né? Imita metal escovado, tá? Dentro o console é um pouco mais simples, sobretudo essa parte central aqui. O outro ele tinha um puxador, ele tinha um abridor de lata, foi bem simplificado, tá? O console também, ele não tem aquela abertura vazada que o Jetta antigo tinha. Mas assim, houve uma perda, houve uma crítica aí aos painéis de porta, mas os equipamentos estão todos aí, tá? Ele tem, em termos de equipamentos, ele não fica a dever em relação ao modelo antigo. Tem aí o sistema de som, o ar-condicionado Dual Zone, tá? Ele perdeu as telinhas, aquelas 2 telinhas de cristal líquido que tinham aqui, mas ele continua sendo, né? Você consegue ver pela indicação da temperatura aqui ao lado do botão, ele está com o dual ligado, então você aumenta dos 2 lados e você ao mesmo tempo tem o acesso aqui, né, na tela, então ele replica. Então você, por exemplo, você coloca aqui, você vai alterando as condições aqui de funcionamento, ele vai replicando na tela, tá? Esse tem o aquecedor dos bancos também, ou seja, houve uma piora de acabamento, mas não houve uma piora de equipamentos, tá? O painel também iluminado com LED, ele teve um pouco de uma alteração no layout. O antigo tinha os 2 mostradores analógicos aqui, mas ele continua com computador de bordo, som com Bluetooth, atendimento de telefone, piloto automático, enfim, continua um carro muito bem equipado, um aparelho de som aí muito interessante, com uma qualidade de som muito boa, tá? Uma outra característica aí do interior, na versão em relação ao Jetta antigo, houve um aumento no espaço interno, sobretudo no banco de trás. Vou abrir para vocês darem uma olhada. Embora haja carros mais espaçosos, alguns até de categoria, talvez até de categoria inferior, houve um aumento aí no espaço, tá? Você consegue sentar com mais conforto. Você continua tendo o ar-condicionado, né, com saída aqui atrás. Aqui você tem o fluxo de ar, você controla. E curiosamente você tem aqui o controle das portas. Não está funcionando porque a porta do motorista está aberta, mas você não tem mais o controle das portas aqui, né, num botãozinho. Você tem um controle centralizado aqui, em vez de ter nas portas, e com isso então eles conseguiram eliminar um botão, né? Em vez de ter 2, um em cada porta, você tem um só aqui. Apesar dessa perda, é um carro com interior bem acabado. Tem gente que critica, que acha o valor dele inaceitável, do carro em função do acabamento do interior. Eu não, eu vejo que ele tem aí o conjunto motor e câmbio, eu acho que valem o preço que se paga por ele, né? Tendo em consideração o alto preço dos carros aqui no Brasil, tá? Vou ligar o motor, tá? Vou falar um pouco dele, mas logo de cara é um motor extremamente suave, como todo motor turbo aí de geração um pouco mais nova. Vocês reparem que a faixa vermelha é a 6.000 RPMs, tá? Ele não é um motor de alto giro, é um motor que ele tem uma curva de torque extremamente favorável em baixa rotação, até violento, e você não precisa fazer ele esticar ou fazer ele girar demais para ele desenvolver toda a potência que ele é capaz de gerar. Aqui a gente começa, na minha opinião, no melhor do Jetta, tá? Quais são as características desse motor? Esse é um motor, é a última geração do combustível, não no coletor de admissão, mas dentro do cilindro. No cabeçote, o bico injetor está rosqueado no cabeçote, que nem se fosse uma vela. Ou o bico injetor de um motor diesel, ele injeta o combustível lá dentro. O turbo soca o ar dentro da câmara de combustão e o bico injetor injeta o combustível lá dentro. Isso permite modos de operação controlados pela central do sistema de injeção, empobrecendo a mistura ao máximo, o que traz marcas de consumo
e de emissão de poluentes aí muito interessante. Na prática é um motor extremamente liso, extremamente forte e surpreendentemente econômico, tá? Você poderia dizer que ele é o máximo da evolução de uma geração de motores que começou com os APs 2000, tá? Ele tem o mesmo diâmetro de cilindro e o mesmo curso de pistão dos AP 2000, 82 milímetros e meio de curso e 92,8 milímetros de diâmetro, e 92,8 milímetros de curso, o que faz um motor dele um motor subquadrado, né? Um motor com curso de pistão um pouquinho longo. É um motor que em tese ele não é ótimo em altas rotações, o negócio dele são as baixas e médias. Mas houve muitas evoluções. Por exemplo, ele não tem mais os dois comandos de válvula que estão aqui do cabeçote acionados por correia dentada, é acionado por uma corrente. Então ele tem uma série de características, ele não tem nada a ver com a P2000, ele tem só o diâmetro e o curso, né, o diâmetro do cilindro e o curso dos pistões iguais. Ele não é o motor do Jetta aspirado com um cabeçote de 16 válvulas em turbo, tá? Mas lá no DNA dele existem algumas características comuns, tá? Ele tem aqui, você vê um variador de fase do comando, tá? O chicote dele aqui, ele permite o reenquadramento, né, do comando de válvulas em função do tipo de funcionamento, ou do tipo de operação que o motor está fazendo, tá? O turbo com refrigeração à água dele, ele é um turbo de pouca inércia, como se faz hoje em dia. Ele sopra com pressão desde muito cedo, então o motor atinge o torque máximo, que é 28,5 kg de torque, a 1.700 giros. A turbina de baixa inércia, ela começa a soprar, a 1.700 giros ela já entra na situação de pressão máxima, e a partir daí o módulo de injeção alivia a pressão e o torque segue linear, com 28,5 kg até 5.000 giros. Em 5.000 giros ele cai, tá? E a potência do carro ela sobe correspondentemente, de forma bem linear, e ela atinge 200 cavalos a 5.100 giros. Então você tem aí um motor muito forte, motor só para vocês terem uma ideia, um motor com um torque semelhante ao de um Opala 6 cilindros, desde 1.700 giros, a curva de torque absolutamente plana e a potência subindo aí de maneira bem linear, culminando com os 200 cavalos a 5.100 giros. Ele é um motor linear, ele não dá aquele coice em médio giro, só que é um motor muito forte, muito utilizável, ele confere um desempenho impressionante. E para melhorar, ele está acoplado a uma transmissão, a famosa transmissão DSG da Volkswagen Audi. Se eu não estou enganado, ela foi lançada no A3 2005, aquele A3 que substituiu o 2006 talvez, o A3 nacional. Ela, apesar de ele ser vendido como um carro automático, na verdade é uma transmissão manual, né, automaticamente controlada, e ela tem as árvores com engrenagem helicoidal como um câmbio manual, e uma embreagem a disco controlada automaticamente. O que acontece nessa caixa de câmbio é que ela tem duas embreagens, né, que estão ligadas às árvores de transmissão, de maneira que você tem a primeira marcha. Quando a primeira marcha está engatada, na verdade a segunda marcha já está engatada, só que a árvore da segunda marcha ela não está girando, porque a embreagem da segunda marcha está desacoplada. O que é o mudar de marcha nesse tipo de caixa? Ele desengata a embreagem de uma árvore e engata de outra. Depois que a embreagem da segunda árvore foi engatada, que o carro está em segunda marcha, o câmbio desengata a marcha, a primeira, que estava na primeira árvore, e engata a terceira, que está na primeira árvore. Aí a segunda encheu, a embreagem da segunda é desacoplada e acopla a da primeira árvore, que está com a terceira marcha engatada. Por isso que você consegue essas mudanças de marcha instantâneas, com essa suavidade absurda. É um câmbio, ele também é oferecido no A1, eu também já tive a oportunidade de dirigir o A1 que vende no Brasil, 122 cavalos. E ele é absolutamente fantástico, na minha opinião é melhor do que o da BMW M3 que eu já dirigi, é melhor do que todos os outros câmbios DSG. A reputação desse câmbio é a rapidez, a maciez, engate e o fato dele aproveitar todos os cavalos que o motor distribui e aqui oferece. E aqui a gente tem muitos, a gente tem 200. Então é um carro muito rápido. A arrancada dele, a primeira marcha é curtinha,
o controle de tração entra direto, e aí a gente chega no maior defeito dele, que o controle, como a primeira marcha é curta e a transmissão é rápida e o motor tem muito torque, a primeira marcha, certamente, mesmo no seco, mesmo com pressão correta, mesmo com o carro cheio, ele distracionaria. O controle de tração entra e ele corta a potência do motor, mas o carro ele quica, ele dá umas batidas assim, tum, 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 e a arrancada perde força. E é um pouquinho broxante, na minha opinião é o grande problema aí. Talvez a Volkswagen pudesse ter trabalhado num sistema de corte de potência um pouco mais suave, de maneira que a frente do carro pula, como se eu tivesse engatado a primeira num carro manual e tirado a embreagem com tudo e o carro pula. Esse, na minha opinião, é o único problema técnico dele, um carro super estável, com direção elétrica precisa, suspensão traseira multilink, tá? Esse aqui, ele tem roda 17, dê uma olhada no tamanho dos discos de freio lá dentro. É um carro que breca muito bem, ele não afocinha quando está brecando. Enfim, um conjunto excelente e, na minha opinião, sem concorrentes aí na faixa de preço, não tem como comparar um Corolla Altis aí, que deve custar 80 mil reais, mais ou menos, que é o top de linha, com motor 2 litros, 150 cavalos, não tem comparação, ainda que o Corolla tenha alguns acessórios de acabamento a mais. Não tem comparação com o novo Honda Civic, com seu motorzinho, nada contra o motor do carro, é bom, de 1.8 com 140 cavalos. Outros carros podem ser até mais baratos, que nem o Fusion, até custo-benefício melhor, mas são de outras categorias e eu não estou então abordando. Para quem gosta de um sedã alemão, esportivo, com comportamento de autobahn, com tecnologia de motor e câmbio, realmente eu acho que a combinação desse motor com essa transmissão DSG era algo que até 7, 8 anos atrás só seria encontrada num carro muito caro, num carro absolutamente inacessível à classe média. O primeiro carro a ter esse tipo de transmissão foi a M3 95 ou 96, ainda da geração E36. Era um câmbio incomparavelmente inferior a esse. E hoje você consegue num carro médio fabricado em grande volume, importado em grande quantidade, o que, na minha opinião, mais do que explica o sucesso e o que as pessoas acham quando dirigem esse carro, um carro, na verdade um carro esportivo aí, sob a carroceria de um sedã de luxo. Acho realmente uma excelente opção e espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a sigla, esse izinho vermelho, ela diz tudo. Um abraço.